Abra sua Bíblia em Atos capítulo 11 e leia comigo os versos 19 a 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 19 a 21. Vamos ler a palavra. E diz assim a Bíblia: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Verso 21 diz: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Amém? Que o Senhor Deus nos faça compreender a sua maravilhosa, sua augusta palavra. Meus irmãos, nós evangélicos de forma geral, quer sejamos evangélicos históricos, eu tenho dificuldade com essa questão de nos chamarem de tradicional e dizer que nós temos tradicionalismo. Nós não somos tradicionais e nem temos tradicionalismos. Nós temos uma tradição. Tradição é a nossa história, é uma coisa que não se pode apagar. Aí eu repito aquela frase que não é minha, não é? Tradição é a fé viva dos mortos e tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Então nós não somos adeptos a tradicionalismo, nós não praticamos tradicionalismo, nós respeitamos a tradição. E nós evangélicos históricos, ou tradicionais, como alguns queiram chamar, ou modernos, os evangélicos de linha pentecostal, evangélicos de linha neopentecostal, meus irmãos, seja de que linhagem teológica for a igreja, a partir do momento que uma pessoa declara que ela aceitou Jesus como Salvador, ela tem a obrigação de entregar a vida dela para a causa da pregação do Evangelho. Nós fomos salvos para isto, nós fomos salvos para gerar salvos, nós somos discípulos para gerar discípulos, e cada um só gera aquilo que é. Uma igreja discipuladora, uma igreja discipulada, ela vai gerar discípulos. Esse deve ser a nossa grande vontade, o grande desejo do nosso coração. Jesus orientou diretamente a frutificação pessoal. Esse ano nós estamos trabalhando com esse tema. Esse é o ano da frutificação pessoal. Jesus orientou os discípulos à frutificação pessoal. O grupo está reunido e ele apanha esse grupo, os 12, e a Bíblia diz assim, em Marcos capítulo 3, verso 13, subiu ao monte, chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E o verso 14 de Marcos, do Evangelho de São Marcos capítulo 3 diz, e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Então nós fomos enviados ao mundo para pregarmos o evangelho de salvação. Meu irmão, eu posso orar pelo enfermo, o enfermo pode ser curado. Eu posso orar pelo endemoniado, o endemoniado ser liberto. Eu posso orar pelo angustiado e o angustiado voltar a ter alegria. Mas a minha missão fundamental é pregar a Cristo. A igreja tem uma mensagem principal. A sua mensagem principal é Cristo. É isso que nós precisamos anunciar para as pessoas. Amados, aí depois o Senhor Jesus Cristo vai, Marcos, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, verso 1. É interessante quando a gente coloca em linha Marcos 3, 13 e Lucas 10, 1, dá a impressão que você está fazendo uma narrativa só. Aí você chega em Lucas, no capítulo 10, verso 1, e diz, e depois disto, designou ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele haveria de ir. Novamente Jesus comissiona. Lá ele pegou uma grande multidão, tira 12 e prepara 12 e diz que esses 12 vão estar com ele para que ele os envie a pregar. Agora aqui ele tira os 70, apanha 70 e manda de 2 a 2, vocês vão embora, vão na minha frente que vocês vão anunciar o que eu estou ensinando aqui. Aí a gente vai mais um pouquinho ainda no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, verso 15. O Senhor agora comissiona
todo o discipulado, todo mundo que estava lá. E ele disse para todo mundo que estava lá, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Meus irmãos, Jesus é o nosso modelo. Nós somos seguidores de Cristo. Somos discípulos do Senhor. Falei na semana anterior sobre aquele conceito de Stott, discípulo radical. Discípulo é aquele que imita o tempo inteiro. Discípulo, ele admira. Nós discipulamos nossos filhos assim naturalmente. Como que os filhos admiram os pais? Como que a menina, ainda pequenininha, ela quer calçar o sapato da mamãe? Como que aquele menino ainda pequeno quer pegar lá na caixa de ferramenta do papai, o martelo do papai, e se não tomar cuidado, ele vai quebrando tudo pela frente. Não é assim que a coisa acontece? A criança vai imitando. Nós somos meninos, nós somos nascidos de novo. Nós somos crianças no sentido da malícia de Satanás, não no sentido do amadurecimento doutrinário e espiritual. Mas a palavra do Senhor nos mostra isso, que para sermos integrantes do reino e para participarmos do reino, é necessário que sejamos como meninos. Meninos são imitadores, discípulos são imitadores. Por isso Stott diz: discípulo radical. Discípulo porque é imitador, e radical porque ele olha para a raiz. E a raiz de Davi é a nossa referência, é Jesus. A gente olha para ele. E se a gente olha para Jesus, a gente vai fazer como Jesus fez. Meus irmãos, quando a gente pega a palavra do Senhor e a gente começa a olhar qual é o método de evangelismo de Jesus. Jesus falava para multidões, falava para massas, falava para muita gente. Eu falei sobre isso num culto anterior. Às vezes a gente quer muita gente reunida. Alguns irmãos, dificuldade que nós já tivemos na igreja, com irmãos que até para cantar um hino não queria cantar no culto da manhã, porque tinha pouca gente. Graças a Deus, não é tanta gente no culto da manhã agora. Eu creio até que nós já podemos até ter alguns irmãos cantando no culto da manhã, né? Mas tem uns irmãos dizendo: eu só canto no culto da noite, porque tem que ter plateia. E realmente, quando você vai dar um espetáculo, se você é um artista, tem que ter plateia. Agora, servo, adorador, você vai servir a um, você vai servir a dois. E o Senhor Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou no meio dele. Reúnam 3 irmãos, um lê a palavra, um ora e o outro canta um louvor. Ali está a igreja reunida, e ali a igreja fez um culto totalmente completo. Totalmente culto, tanto quanto é o nosso culto congregacional. Jesus falava para multidões, mas você encontra constantemente Jesus praticando o evangelismo pessoal. Era do caráter dele o evangelismo pessoal. Aí você abre a palavra do Senhor e a Bíblia diz, no Evangelho de São João, no capítulo 1, no verso 37, de quando Jesus leva André para sua casa. E Jesus, na sua casa, ele trabalha o discipulado de André. E quando ele sai da casa de Jesus, ele já está com uma outra visão. Verso 1, capítulo 1, verso 37. Aqueles 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Verso 38. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde pousas? Onde moras? E Jesus os leva para a sua casa e trabalha com eles, e eles crescem no evangelho com o trabalho pessoal. Meus irmãos, a nossa missão é fazer pessoas crescerem, porque nós estamos imitando Jesus. Aí chegamos ao capítulo 3 de João, encontramos Jesus novamente trabalhando um homem. Talvez disséssemos: Jesus não tinha tempo para trabalhar uma pessoa. Ele poderia ter dito para aquele homem: volta para casa e depois você vem com todo mundo, porque eu vou falar para a multidão depois, e você já está ouvindo depois. Se você quer me ouvir, não venha no culto da manhã, venha no culto da noite. Jesus poderia ter dito isso, como alguns crentes pensam dessa maneira. Mas ele não disse isso, ele não disse para ele: volta depois, volta no outro culto, volta na festa, volte quando a multidão estiver. Mas aquele homem chamado Nicodemos foi ter com Jesus, e Jesus trabalhou ele pessoalmente. E a palavra diz assim, Evangelho segundo São João, capítulo 3. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite, ainda foi atrapalhar o sono de Jesus, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E o Senhor Jesus trabalhou com esse homem, e esse homem entendeu que ele precisava nascer de novo.
E a gente vai na sequência, a gente vê do capítulo 1, capítulo 3, vai para o capítulo 4 de João. Quando você chega no capítulo 4, é a hora do almoço, está todo mundo com fome, aquela hora que está todo mundo procurando comida. E no Evangelho de São João, capítulo 4, a Bíblia diz que os discípulos foram à cidade, ao meio da cidade, para procurar comida. E Jesus procurou um lugar para estar. Ele não quis ir para o meio da cidade. Ele olhou e viu um poço e ele disse: é ali que eu vou esperar vocês. Podem ir, eu vou esperar vocês aqui no poço. Mas vai fazer o que no poço? O que ele vai fazer no poço? E de repente vem uma mulher, que nós conhecemos como uma mulher samaritana. E aquela mulher vem na direção do poço. E Jesus coloca a estratégia de evangelização dele. Se aquela mulher vem na direção do poço, obviamente ela vem buscar água. Se ela vem buscar água, o assunto que está ocupando a mente dela naquele momento é a água. Deve estar faltando água na casa dela. Ou então está precisando pelo menos reservar água para o outro dia em sua casa. E aí o Senhor Jesus pede àquela mulher que lhe dê água. De João, capítulo 4, verso 7. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E ali começa o diálogo de Jesus com aquela mulher. E ela ouve o sotaque dele e ela percebe, embora ele pudesse falar até em aramaico, porque ele usava a língua aramaica, como também usava hebraica, mas ela percebe no sotaque dele, mesmo que ele tenha falado em aramaico, mesmo que ele tenha falado em grego, ela percebe: isso é filho de judeu. E ela disse para ele: você é judeu? E ele disse: sou judeu. E como você, sendo judeu, me pede água? Você não sabe que o seu povo não fala com o meu povo? E ali ele começa o evangelismo com ela, e aquela mulher agora sai de perto de Jesus, já uma missionária, anunciadora de boas novas, e vai trazer outras pessoas para que também esteja na presença dele. Meus irmãos, se nós queremos frutificar, queremos que esse seja o ano da frutificação, nós temos que desenvolver atitudes frutificadoras, atitudes discipuladoras. A gente precisa muito mais do que isso, a gente precisa ser motivado por princípios e não por um programa de evangelização. Oh, que bonito, mandaram escrever lá na frente da igreja: 2017 é o ano da frutificação pessoal. Então logo, eu sou da primeira igreja e eu estou envolvido no ano da frutificação pessoal, porque lá na frente, no banner que está no batistério da minha igreja, diz que esse é o ano da frutificação pessoal. A sua vida é vida de frutificação pessoal, é muito mais do que o ano de 2017. É a sua vida. Isso aqui é meramente um chamado, um despertamento para nós. A sua vida está envolvida. Você foi salvo para ser uma pessoa frutífera no reino. E o seu fruto é um fruto igual a você. Você é crente para gerar outro crente. Você é discípulo e vai gerar outro discípulo de Jesus. E a base disso serão princípios bíblicos. Um princípio que a igreja precisa ter, e nós, enquanto igreja, precisamos ter, enquanto crentes, precisamos ter, para sermos crentes frutificadores, sermos crentes discipuladores, sermos crentes que evangelizam. O primeiro princípio é crença. O salmista diz: cri, por isso falei. Se você não acredita em discipulado, você não vai discipular. Se você não acredita em evangelho, você não vai evangelizar. Pastor, eu creio. Eu estou falando mais do que crer na existência. É crer no efeito. É crer no que o evangelho pode fazer na vida das pessoas. O apóstolo São Paulo foi um homem que entregou sua vida. E entregou até a morte a sua vida. Entregou todo o seu ser, toda a sua força, toda a sua inteligência. Há irmãos que são habilidosos, inteligentes, competentes no mercado de trabalho, são competentes na sociedade, no mundo corporativo, mas nunca usaram 1 milímetro sequer dessa competência para ganhar uma alma para Cristo. Isso é triste. Isso é triste. Eu fui trabalhar numa igreja e conheci uma irmã. E essa irmã tinha o nome de uma famosa cantora da década de 60. O nome dela era da famosa cantora. E essa irmã sempre triste, sempre quieta na igreja. E um dia eu, brincando com ela, falei do nome dela. Mas, irmã, esse nome da senhora foi o nome de uma cantora. Eu não alcancei, mas foi. Aí alguém que estava do lado disse assim: e ela é uma cantora? Eu disse: a irmã é uma cantora? Ela: não, pastor, isso é meu passado. Eu falei: mas como assim? Não, pastor, eu cantava nos bailes da cidade de São João da Barra.
Eu cantava nos clubes, nas serestas, eu cantava. E eu disse, mas por que o verbo está no passado? Ela disse, porque eu me converti, ô Jesus. E por que a senhora não canta para Jesus? Pastor, eu tenho vergonha. Será que não é uma falha da igreja? Que teria que ter discipulado essa irmã e dito para ela, olha, você não vai parar de cantar. A sua voz agora vai ser usada para a glória do nome de Deus. E ela aprendeu quando chegou na igreja que ela tinha que calar a boca, porque a igreja é lugar dos veteranos e não dela. Tem um grande amigo, chama-se Manuel Marques, diácono. E um dia eu fui visitar o Manuel Marques, idoso. E quando eu cheguei na casa de Manuel Marques, ele falou comigo assim, pastor, como é que a gente faz para comprar um acordeon? Eu falei, irmão Manel, só se eu ligar para o Leandro Maia, eu não sei bem o que é, como que é. Não, eu conheço acordeon. Eu falei, o senhor conhece? Ele falou, eu conheço, pastor. Antes de eu me converter, eu tocava os bailes todos aqui na região de Itaocara, eu tocava todo final de semana. Eu falei, mas o irmão tocou na igreja depois que se converteu? Não, pastor, na igreja eu nunca toquei. Nós temos muito disso. Você vai procurar um professor para a escola bíblica dominical, é um caos para você conseguir. Temos excelentes profissionais servindo a educação do estado, do município, na esfera federal, que são crentes. Mas eles não querem uma revista da escola bíblica para dar uma aula na igreja. Sabe por quê? Às vezes eles têm medo. Pastor, não, na igreja não. Tem medo. Isso é ausência do discipulado. Isso é ausência do crescimento, de instruir para frutificar. Meus irmãos, primeiro, antes de mais nada, nós vamos frutificar por aquilo que a gente crê. Daí o apóstolo São Paulo diz em Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê nisso? Diga amém. Então fale isso para a pessoa não crente que está na sua esfera, no seu relacionamento. Fale isso para ele. Diga para ele, tem uma oportunidade. Telefone para ele e diga, olha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele vai dizer, você ficou maluco, ficou doido? É o que é isso que você está falando que eu não estou entendendo? Ah, sim, você não entendeu? Eu estou falando é o que a Bíblia diz sobre a palavra de Deus. Veja bem, você nem entendeu o que eu falei. Você está precisando entender o evangelho. E aí você começou. Jesus falou com Nicodemos, conhece o vento? Ele disse, mais ou menos. De onde ele vem? Onde nasce e onde morre? Ele disse, não sei. Ele falou, se você não entende de coisas da terra, como é que você vai entender coisas do céu? Aí aflorou a mente dele. Ele falou, opa, e o que é isso? Coisa da terra e coisa do céu. Aí Jesus falou, meu amigo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não fique maravilhado de eu te dizer que você tem que nascer de novo. E aí ele evangelizou o homem. Porque ele acredita em evangelho. O apóstolo São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24, ele diz, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Se você crê que Jesus é poder de Deus e sabedoria de Deus, fale de Jesus antes que alguém chegue para falar de Alá e de Maomé, ensinar o Corão para as suas crianças, para as crianças da sua família, para você não ver os seus sobrinhos se tornando muçulmanos. Para você não ver os seus filhos se envolvendo com coisas que depois vão te trazer muita tristeza, muita dor e muita angústia, muita tristeza ao seu coração. Para que a sua geração de filhos e netos sejam servos de Deus, tementes a Deus. Para que a geração que vem depois de você tenha como legado que você deixou evangelho. Esqueça um pouco essa neurose de instituição. Esqueça isso, essa maluquice de ficar falando mal de igreja, falando mal de pastor. Saia dessa coisa infernal e fale de Jesus. Você tem um evangelho maravilhoso dentro de você e as pessoas estão morrendo do seu lado e elas precisam ouvir esse evangelho. Peça ao Senhor para usar a sua voz, para você ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Faça isso. Princípio. Fale do que você crer. A palavra diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então a sua boca, sabe o ladrão da caixa? Que transborda quando a caixa está cheia? Assim é a boca do ser humano. A boca fala o que o coração está cheio, transborda.
Quem está cheio de amor, transborda amor. Quem está cheio de fé, transborda fé. Quem está cheio de esperança, transborda esperança. E quem está cheio de outras coisas, transborda outras coisas. Um outro princípio é motivação. A gente só vai frutificar pessoalmente se a gente tiver uma motivação bíblica, sincera, uma motivação dada por Deus. A motivação é Marcos 16:15, que nós lemos: Jesus e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. A única coisa que me motiva a pregar é a ordem de Jesus. Nada mais. Por isso que ele mandou pregar para a motivação. Por que você está pregando? Eu estou pregando porque Jesus mandou. E Paulo disse assim: se eu anuncio, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não anunciar. Sabe quando aquele mensageiro do rei, ele tem uma carta, uma mensagem do rei para levar para alguém. E sabe o que acontecia com os mensageiros que não cumpriam a sua missão? E sabe o que Jesus falou para nós? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e vós sois os ramos. E toda vara em mim que não der fruto vai ser cortada. Você sabe quantos crentes você conheceu nos bancos da igreja e hoje eles estão nas portas de botequim, caídos, arrasados, destruídos a si mesmos, suas famílias? Porque toda vara que não dá fruto é cortada. E aquela que dá fruto, ele cuida dela, ele chega à terra, o adubo, para que ela dê mais frutos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O último princípio é quando fazer. Por que fazer? Porque eu creio. O que fazer? A missão que Deus me deu, pregar o evangelho. E quando fazer? Aí Paulo, maravilhosamente, ele fala para Timóteo quando deve fazer. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 4, 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Verso 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Repreendas, exorte com toda longanimidade, com doutrina, com ensinamento. Isso é princípio. A tempo e fora de tempo. Pregue no ônibus. Pregue na fila do banco. Pregue para o moço do estacionamento. Pregue para o padeiro, para o açougueiro. Fale de Jesus no salão que a irmã frequenta. Fale de Jesus em todo lugar. Porque você foi levantado para isso. Onde estiverem 10 pessoas não crentes reunidas e você está no meio, nenhuma delas responde uma pela alma da outra. E você sozinho responde pelas 10. Essa é a sua missão. Essa é a minha missão. Para isto nós fomos resgatados. Fale tudo. Atos 20, 20, Paulo disse assim: nada que útil seja, deixei de vos ensinar, tanto publicamente quanto pelas casas. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.